senhores, Rei dos reis. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso pacificador, Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso ajudador. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos de Jesus, as pernas tremem, as vozes ficam um pouco trêmulas. Por quê? É porque é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, livro de Marcos.
É se colocar no lugar do outro. É você vendo o teu irmão sofrer e você não aguentar dizer, eu tenho que auxiliar ele, eu tenho que ajudar ele, eu não posso deixar o meu irmão sofrendo. Queridos, as pessoas dizem, as pessoas por aí dizem que tem compaixão, aí quando vai dar alguma coisa para o irmão, dá o que é de pior. Se não serve para mim, como é que vai servir para o meu irmão? Se não serve para mim, vai servir para o meu irmão? De maneira que dê sempre o seu melhor. E a Bíblia diz que o melhor é dar. É melhor dar. É verdade isso? É verdade isso? Às vezes, irmão, nós falamos as coisas e citamos a Bíblia da boca para fora. E não vivemos aquilo que a Bíblia diz. Talvez, irmãos, está lá um mendigo, a prostituta lá no meio do caminho, você passa por ele, olha assim e vira as costas e vai embora. A Bíblia fala de um homem que estava moribundo pelo meio do caminho, passou um levita, passou um sacerdote, e sabe o que eles fizeram? Viraram as costas e foram-se embora e deixaram o homem na mesma situação. Mas a Bíblia também fala que estava vindo um samaritano que teve compaixão daquele homem, tomou ele sobre os teus braços, levou até uma hospedaria e disse, olha, cuida dele, e o que mais ele gastar, eu lhe pago quando eu voltar. É ter compaixão, é se condoer pelo problema do teu irmão, do teu vizinho, e você lhe estender a mão e lhe ajudar. Aleluia. O segundo nome, irmão, que nós descobrimos na Bíblia, nesta passagem que agora nós acabamos de ler, é amor. O apóstolo Paulo, ele já deferiu lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, disse, olha, se eu não tiver amor, o que seria de mim? Eu nada aproveitaria se eu não tivesse amor. E ali, naquela passagem do capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falando algumas consequências de quando nós amamos. Ele diz que o amor, ele não folga com a mentira, o amor, ele não é leviano, o amor, ele não faz ninguém sofrer, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele é compassivo, ele é longânimo. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém, meu irmão, se eu não estou sempre ajudando a ele? Aqueles 4 homens, eles foram movidos pelo amor. Ele viu aquele paralítico sofrendo naquele leito, ele disse, olha, nós devemos fazer algo. Eles souberam que Jesus estava naquela casa, assim, eu tenho que ir até lá, porque nós amamos ele de tal maneira que nós queremos ver ele andando, nós queremos ver ele curado, e só Jesus pode fazer o milagre na vida dele. Irmão, como é que você não pode se preocupar com esse jovem que está entrando pelo caminho da droga? É ter o amor. E a Bíblia diz assim, por se aumentar a iniquidade, o amor de mundo vai fazer o quê? É o que nós estamos vendo sobre a face da humanidade hoje. Ninguém se importa mais com ninguém. Ele se importa assim, o seu tempo para mim, é para mim, é para mim, é para mim, sou eu que faço, sou eu que realizo, sou eu que tenho, e vai batendo no peito e se esquece, meu irmão, que tudo pertence ao Senhor Jesus. Se eu tenho que vestir, meu irmão, é porque o Senhor tem me abençoado. Se eu tenho que comer, é porque o Senhor tem me abençoado. Se eu tenho que calçar, é porque o Senhor tem me abençoado. Se eu tenho saúde, é porque o Senhor tem me abençoado. É por causa do teu grande amor. Quem tem filho aqui, entende o que eu vou falar aqui agora? Olha, eu tenho uma filha de 6 anos, rapaz.
ler, Jesus está dizendo assim: vem filhinho, eu tenho coisa boa para te dar, eu tenho amor para te oferecer, eu tenho bênção, eu tenho um milagre para fazer na tua vida. Devemos amar, devemos nos importar uns com os outros, porque os dias são maus, os dias são difíceis sobre a face da terra. Se nós não tivermos unido, ligado num único propósito, Deus vai fazer maravilha. A Bíblia diz: ó, compondo com sua fé que os irmãos viva em união, quando nós vivemos no mesmo amor, no mesmo propósito, coisas maravilhosas irão acontecer em nossas vidas. Coisas maravilosas vão acontecer no meio da igreja. Aleluia. Amém? Eu sou muito preocupado na hora, viu, queridos? Não se preocupa não. Amém? Se tem uma pessoa que é preocupada com hora, sou eu. Gosto de estar no horário certinho, gosto de certinho, para a glória de Deus. Deus gosta dessas coisas maravilosas. Amém? Deus gosta de tudo certinho. Tá? Há um ditado aí diabólico, que é quando o diabo, né? Diz assim: que Deus escreve certo por... Rapaz, Deus é tão correto, tão certinho, como é que ele vai escrever coisa em linha torta? Ele vai escrever tudo certo, na linha certa, de maneira certa, porque Deus só faz as coisas certas. Amém? Amor. A terceira, irmão, terceiro nome é a fé. Quando nós deparamos com essa passagem, pastor Leandro, nós vemos a fé daquele homem. As circunstâncias, meus irmãos, estavam dizendo tudo ao contrário. Estava tudo desfavorável para aquele homem, para aqueles quatro. Eles estavam carregando o paralítico, trazendo o paralítico, quando de repente ele depara com o quê? Com uma multidão. Poderiam fazer o quê? Voltar. Mas não, nós iríamos romper. Nós vamos
agora, meu irmão. Que a Bíblia diz que o justo, ele viverá de quê? De fé. Meu irmão, no mundo que nós estamos vivendo agora, na situação caótica que nós estamos passando aqui, se não tiver fé, meu irmão, o negócio não vai para frente. Sabe o que é ter fé? Ter fé, irmão, é confiar em Deus. Ter fé
descer um pouco mais as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Reprovações? Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural, eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Viu, meu querido? Não importa onde que você esteja, seja no colégio, seja no trabalho, seja onde estiver, estude sempre o talento que Deus deu. Quando você estiver no teu colégio e estiver uma coisa assim meio conturbada, você comece a louvar ao Senhor. Porque quando você louva ao Senhor, maravilhas Deus vai fazer. Deus lhe deu um talento e não foi para ficar enterrado, foi para você granjear mais. Porque se Deus lhe deu um talento de tocar violão, Deus vai te dar o talento para tocar bateria, Deus vai dar o talento de tocar o teclado, e assim sucessivamente. Mas só depende de você. Se você acreditar nisso e tomar posse disso, Deus vai sempre te dar mais. Gostaria muito eu de poder estar louvando, mas Deus não me deu a esse talento. Amém? E o apóstolo Paulo, no tocar de ficar na vocação, tipo, foste chamado. Use o seu melhor para Deus. Eu tenho tantos e muitos arrependimentos em minha vida, mas o que eu mais me arrependo foi na minha juventude não poder ter conhecido o grande amor de Deus. Eu passei boa parte da minha juventude fazendo a vontade do mundo, servindo ao diabo, fazendo as coisas que desagradavam a Deus. Com consciência, porque eu sabia que era errado. E quando eu vejo um jovem na casa de Deus, tocando, sendo um levita, eu fico maravilhado. E voltando para a palavra de Deus, talvez você não possa ter nada. Mas são os levitas também, quando Jesus separou as tribos, eles não tiveram herança nenhuma. Todo mundo tiveram a sua herança, tiveram a sua parte da terra, mas os levitas não. Aí quando indagaram, e os levitas? Qual é a recompensa deles? Aí Deus, a vossa herança.
diabo, ele imagina onde você pode chegar. O diabo, ele investe em possibilidades. Talvez ele pode dar para isso, talvez ele pode dar para aquilo. Mas Jesus investe em potencial. Amém? Deus sempre investe em potencial. E Deus conhece o teu potencial.